Mateus capítulo 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer da cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, ele vai. Digo para o outro: venha cá, ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ele se levantou e começou a cuidar. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônio. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm sua cova, os pássaros o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé de vocês que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, do lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho.
Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio até aqui para castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora daquela terra. Mateus capítulo 9. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: esse homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Vem comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho nas Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha. Ou aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, vinho novo é posto em odre novo, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que havia 12 anos que estava numa hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, serei curada.
Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a mulher numa confusão e viu a multidão na confusão geral, disse: Saiam todo mundo daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava, pegou na mão dela e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e no caminho, 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, respondeu ele. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então seja feita como vocês creem. Os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque era dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônio. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doença grave nas pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com uma pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus capítulo 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças grandes. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moeda de cobre. Nessa viagem não levem também sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengalas para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-lo e fiquem hospedados na casa daquela pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-lo nem ouvi-lo, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó da sua sandália como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que naquele dia. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para no meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas.
por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entenderão os seus próprios irmãos, muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra o pai e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que seu professor. E nenhum empregado mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe de família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, alguns deles caem no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenha medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante de Deus o Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi para o meu Pai do céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz no mundo. Não vim trazer paz, não. Mas espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Mateus capítulo 11. Quando acabou de dar essas ordens a seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço sacudido pelo vento, o que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que vestem bem moram nos palácios. Então me diga, que vocês esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, que eu enviei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. As pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João e Elias, que estava para vir, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça, um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem: vejam, esse homem é comilão, beberrão. E amigos dos cobradores de impostos, de outras pessoas más, de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdade. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de vocês, cidade de Corazim, ai de vocês, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus dará mais pena a Tiro e Sidom do que a de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir para o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que esconde nos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por esse dia, pedindo a tua força, Pai.
Pai querido, não nos deixa cair em tentação, nos livra de todos os males, nos dá proteção com teu Espírito Santo. Pai, estende as tuas mãos de poder, meu Deus, sobre a vida de cada um neste momento. Visita os lares, visita as famílias. Pai querido, derrama paz nos lares. Senhor, visita, Senhor, cada casal, cada família, os filhos. Que o Senhor possa usar de misericórdia, Pai, para com os filhos, na obediência, no seu trabalhar. Pai querido, muito obrigada por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque Tu és um Deus zeloso, um Deus poderoso, um Deus forte. Senhor, nos sustenta nas Tuas mãos, nos dê força, meu Deus. Senhor querido, nos tira, Pai, de todo o laço que o inimigo tem preparado e nos abençoe em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.